Proposição de número 5. O autor, Fabiano Vencato, 12ª Região. Trata de parcelamento da anuidade do MTG. Relator, Nairoli Calegar. Bom, basicamente essa proposição pede que a anuidade seja parcelada, né? E que seja parcelada em uma vez, mais duas ou uma mais uma. Tá? Ficando a cargo do MTG programar como seria este parcelamento, né? E em que momento seria esse parcelamento? Em que época e de que forma? E tem algumas justificativas de ordem econômica, financeira, e eu quero ler o meu parecer da seguinte forma. Ó. As dificuldades econômicas sempre existem e sempre existirão. Passam por questões de administração das instituições, tanto na entidade local, como no âmbito regional e estadual. O sucesso está na forma com que conduzimos questões na hora de tomada de decisões. Isto implicará nos resultados obtidos. Poucos têm essa percepção do entendimento na administração destas necessidades. O simples parcelamento não resolve o problema de caixa. Devemos gastar o que temos. Nosso orçamento deve ser do tamanho de nossos recursos. Se gasta o que se tem, devemos fazer um planejamento de nossas prioridades. Tudo passa pela nossa receita. Em momentos de crise, o mercado faz o contrário. Restrições ao crédito e a parcelamentos. A taxa de contribuição de uma associação é diferente de taxas públicas ou entidades profissionais de classe. Em uma trabalha-se com dinheiro de associados, ou as outras com dinheiro de proprietários e profissionais liberais. As entidades devem existir para o bem do coletivo e não a vontade pessoal. Somente dessa forma, e bem administradas, cumprem o seu papel no meio social em que estiverem inseridas e desta forma gerarem suas receitas. Baseados nessas considerações, somos contrários a esta proposição, pois não encontramos nela a solução para os problemas administrativos e financeiros das entidades. Geraria mais custos para as coordenadorias, o MTG e até mesmo as entidades para controle deste parcelamento. Desta forma, o relator, o parecer é contrário a esta proposição. Com a palavra o autor. O que me traz aqui é a defesa da proposição a qual eu escrevi, parcelamento da anuidade do MTG, visto que sabemos que em dias atuais diversas entidades passam por crises financeiras, onde não conseguem pagar em dia, a sua anuidade, deixando-a protelar para pagar outras contas. Claro que sabemos que a administração de um CTG tem que ser algo feito com profissionalismo e que muitas vezes os patrões pecam na administração de suas entidades. Mas sabemos que a função da instituição Movimento Tradicionalista Gaúcho é garantir subsídios para as entidades tradicionalistas gaúchas. Desta forma, a instituição MTG estaria auxiliando estas entidades que não conseguiram colocar a sua anuidade em dia no decorrer deste ano ou do ano passado. Sabe-se muito bem que uma entidade que deixa de pagar uma anuidade de 2015, em 2016
vai ficar muito mais difícil de pagar 2 anuidades. Então, senhores conselheiros, senhores coordenadores, peço a conscientização de vocês, visualizem as suas regiões, vejam quantas entidades de suas regiões possuem esta dificuldade e votem conscientemente nesta proposição. Obrigado. Com a palavra, Gilda Galeazzi, coordenadora da 7ª Região. Bom dia à mesa, bom dia aos convencionais, meus colegas coordenadores e conselho diretor, demais participantes. Sou totalmente de parecer favorável ao relator, sou contrária à proposta da seguinte maneira. A 7ª Região Tradicionalista tem 41 municípios, 101 entidades tradicionalistas. As nossas entidades tradicionalistas, as 101, todas elas estão com as anuidades até o ano de 2015 quitadas. Isto vale para as coordenadorias como gestão. Se nós não tivermos gestão nas coordenadorias administrativas, como é que nós vamos subsidiar a parte administrativa das nossas coordenadorias, a parte cultural, a parte artística e a parte campeira? Se nós não tivermos gestão nas nossas entidades tradicionalistas, também não vai valer a pena o parcelamento das anuidades. É um valor tão ali pequeno pelo investimento que as entidades tradicionalistas têm nos demais departamentos. O caso do departamento artístico, as entidades investem mais de R$100 mil para participar do Enarte. Elas não têm como tirar R$1.000 para pagar a anuidade da sua federação para poder também administrar os outros eventos. Então, fica este questionamento. Nós temos que entender que temos entidades com dificuldade financeira, sim, mas cada caso é um caso a ser negociado com as coordenadorias e também com a parte financeira do movimento. O nosso parecer é contrário ao parcelamento. Se nós não tivermos gestão nas nossas entidades, não é o parcelamento da anuidade que vai dar o poder de ser mais entidade ou menos entidade. Maria Isabel. Bom dia, senhor presidente do movimento, senhor vice-presidente artístico, senhor vice-presidente administrativo, coordenadores, conselheiros e demais convencionais. Sou Maria Isabel Trindade de Moura, da 4ª Região Tradicionalista. Sou a favor da proposta, contra o seu parecer, porque a crise financeira assola há muito tempo as nossas entidades. Um parcelamento até o mês de março, já previsto, vai auxiliar e muito as nossas entidades. Não são todas as entidades, é uma minoria em relação ao contexto estadual, na realidade que a excelentíssima coordenadora da 7ª Região colocou aqui. Nós sabemos e muito da crise financeira e sabemos e muito do que nos espera no futuro. Os nossos municípios, o nosso Estado vive essa crise. E a crise é gerada pela economia do seu povo. A falta de condições financeiras de investimento. Não estamos aqui discutindo problemas que assolam a administração federal. Estamos, sim, aqui discutindo o que assola o nosso poder aquisitivo. E, indubitavelmente, chega até as entidades tradicionalistas. Nós sabemos
que é um percentual não muito longe de 50%, nem aquém, nem além das entidades que se mantêm em dia. Haja visto o número de entidades que vai ao Congresso, o número de votos que temos ao Congresso. Portanto, sou a favor da proposição e contra o parecer da relatoria. Admiro muito a nossa administração federativa, mas eu sou de me manifestar a favor ou contra. Não quero dizer que seja contra uma administração. Era o que tinha. Obrigada. Com a palavra o tesoureiro do MTG, Gerson Ludwig, que, enquanto ele vem vindo, vou dizer o seguinte: pouca gente conhece as finanças do MTG quanto o Gerson, por uma razão muito simples. Em 96 ele já era tesoureiro, 97 foi vice-presidente financeiro vários anos, voltou a ser tesoureiro, foi presidente da junta fiscal, voltou a ser e agora é tesoureiro de novo. E eu acho que a informação de que 50% é que se mantém em dia não é bem isso. Por favor, Gerson. Bom dia a todos. Sou Gerson Ludwig, da 30ª Região, conselheiro do MTG há 20 anos. Desses 20 anos, 10 deles no departamento financeiro do MTG, de uma forma ou de outra no departamento financeiro. Nós temos, digamos assim, a gente sabe das dificuldades que tem as coordenadorias, os CTGs, as entidades, e do MTG também. Me parece que financeiramente nós temos, não são facilidades, sim dificuldades, todos nós. E é com a arrecadação das anuidades que o MTG se mantém. O MTG não faz eventos com fins lucrativos ou coisa dessa forma. Então nós temos o quê? É as anuidades. E também não é segredo para ninguém de que muitas e muitas entidades, elas pagam anuidade por quê? Porque querem ir para o Enarte, eles querem ir para o FECARS, querem votar no Congresso. E é dessa forma que funciona. Não, felizmente não é a maioria, mas muitas são dessa forma. E de que todas, digamos assim, que as entidades estão em dia 50%, isso não confere. Nós estamos sempre correndo atrás, solicitando aos senhores coordenadores que interfiram junto às entidades. Nós temos algumas, como a própria Gilda falou, nós temos regiões que estão sempre em dia. Não cabe aqui enumerar quais são as regiões que as entidades estão sempre em dia. Então, nós não tem, depois a parte operacional seria muito difícil. A entidade, depois de pagar a primeira anuidade, ela teria o alvará? Ou teria que ser emitido 3 alvarás? A cada momento que fosse pago uma parcela, um outro alvará? Não está estipulado qual seria o prazo de vencimento. A Maria Isabel falou março, mas me parece que eu não vi que tivesse escrito até março. Né? Quer dizer, seria muito fácil. Então, vamos aprovar 3 vezes, dia 8, dia 9 e dia 10 de janeiro. Né? Seria ridículo, mas é dessa forma. Então, eu sou totalmente a favor do parecer do relator, que não existe essa possibilidade, criaria mais um monte de dificuldades. O MTG também tem as suas necessidades para poder atender toda essa demanda, todas as atividades que nós temos. Nós precisamos dessa verba também. Esse ano, por exemplo, vai ser um ano difícil novamente para nós, certo? Então, eu sou totalmente a favor do relator. Obrigado, Gerson. O relator quer voltar? Gente, essas questões econômicas que foram citadas, que nossa economia passa, eu desde guri sempre vi que o Brasil está em crise. Que a economia tem ciclos que se renovam, favoráveis ou contrário. O MTG, como instituição, está inserido na sociedade, está inserido nesse contexto todo.
Ele não foge à regra e não vai ser uma exceção desse momento econômico. Esse momento econômico que nos desenha, que nos desenhou desde o ano passado e que nós tínhamos a previsão para esse ano e que talvez se desenhe mais o outro ano e mais o próximo ainda, vão gerar adaptações da sociedade num patamar da realidade das coisas que estão acontecendo. E situações econômicas como essas sempre afligiram nossa economia. Talvez o Estado, os governos, não previram isso há 50 anos atrás, como é que iam lidar com essas questões hoje. E hoje isso está acontecendo. Bom, nós como instituição não podemos, e eu acho que não devemos, e essa não é a solução, para resolvermos, e eu gosto de frisar muito isso, questões administrativas das entidades por não poderem, durante 12 meses, saberem que tem aquela contribuição. E que em outras atividades isso pode ter uma outra opção. Eu posso optar, e algumas eu não posso, como esta. Então, tudo isso passa por uma gestão financeira, administrativa da entidade, e hoje os órgãos governamentais também, quem está ali administrando, começa a ser responsabilizado pelo seu passivo que deixa. Tá? Então, as nossas entidades, eu acho que temos que mudar o modelo, temos que melhorar, qualificarmos para que essas questões não venham nos prejudicar. Então, eu mantenho, o meu parecer é esse, eu acho que a melhor condição para que nós possamos gerir, não gerarmos mais problemas administrativos, financeiros para as entidades, para os coordenadores, para as coordenadorias e para o movimento, é que, neste momento, temos que manter desta forma como está. Autor, quer voltar? Eu acredito que a palavra foi dita aqui anteriormente pelo relator, adaptação. E é isso que nós temos que fazer hoje, se quisermos preservar as entidades no futuro. Adaptarmos. E hoje a realidade não é igual para todas as regiões. Não é porque 1, 2, 3 regiões conseguem, com louvor, e parabenizo, ter todas as suas entidades com anuidade em dia, que as outras regiões mais carentes também vão conseguir. A palavra solução foi dita aqui diversas vezes, mas eu não vejo essa proposição como a solução do problema, e sim como uma opção dada às entidades menos favorecidas. E quando eu falo em entidades menos favorecidas, eu não cito entidades que participam de Enarte, de Festa Campeira, que colocam as suas anuidades em dias por obrigação para participar dessas competições. Eu falo sobre entidades menores, muitas vezes esquecidas, com pouco número de associados, que não conseguem manter o seu quadro associativo e, com isso, não conseguem manter a anuidade do movimento tradicionalista em dia. O custo, R$1.000, parece ser pouco para uma entidade de Enarte, mas para uma entidade que mal consegue colocar um peão ou uma prenda numa ciranda ou num entreveiro cultural, R$1.000 é muito dinheiro. O parcelamento, ele não entra como uma opção ele não entra como a única forma de pagamento para todas as entidades. Existem as entidades que vão continuar pagando os seus R$1.000 à vista. Existe a opção de uma entidade que está com a sua anuidade atrasada, parcelar e continuar trabalhando junto conosco em prol ao movimento tradicionalista gaúcho. Nós queremos que essas entidades comecem a gerar atividades e eventos. Obrigado. Vou encerrando. Obrigado. Nós temos que cumprir os horários aqui, porque senão fica complicado, né? Tá, gente? Só para título de informação, eu pensei até que o Gerson ia falar isso.
a inadimplência do MTG, desde 1999, ela vai de 15% a 20%. Não houve nenhuma alteração em 2014, não tem nenhuma alteração em 2015, não teve alteração em 2013 em relação a 1999, 2000, 2001, 2003, 4, 5, 6. Certo? Então não temos mudança, não há uma mudança. Talvez no ano que vem. Por enquanto não tem mudança significativa do que vem acontecendo nos últimos 15 anos. Quem é favorável ao parecer do relator, que é contrário à proposta, levanta o cartão. Quem é contrário ao parecer do relator, levanta o cartão. 1. Aprovado o parecer do relator, rejeitada a proposição. Muito obrigado.